Eu quero, nesse final de tarde, estar conversando um pouco com vocês sobre um tema que é desafiador, irmãos, desafiador, que é a nossa luta da carne contra o espírito ou do espírito contra a carne, que todo cristão verdadeiro trava cada dia de vida aqui neste mundo, né? Não tem como o cristão ele não ter essa luta diária contra a sua carne. E olha, irmãos, este é um assunto, na verdade, que se você não entender, se eu não entender, se nós não entendermos, nós nunca vamos viver uma vida vitoriosa, de paz, de descanso, de alegria no Senhor Jesus. Porque se a gente não tiver o entendimento divino, né, a direção do Espírito Santo para entendermos sobre esse assunto, o diabo sempre ele vai sobressair sobre as nossas vidas, nos condenando, nos julgando. E eu quero falar um pouco sobre esse assunto, então, e eu quero usar como texto base aqui, para a gente estar falando desse assunto, Gálatas 5, versículo 16 e 17, que fala justamente sobre essa luta que todo cristão sincero ele tem, né, contra a sua carne. Por que todo cristão sincero, irmãos? Porque, não sei, o tempo é muito curto, mas talvez a gente vá chegar lá no capítulo 8 de Romanos. O crente carnal, né, como a Bíblia fala lá, aquele que está na carne, ele não tem essa luta porque ele decidiu, mesmo talvez conhecendo Jesus, tendo um certo entendimento da palavra, viver na carne. E aí ele não vai saber o que é essa luta. Mas todo cristão, e eu sei que você é um deles, sincero, que realmente se entregou para Jesus e que procura viver uma vida santa neste mundo, separado, tem essa luta diária. Então está escrito assim em Gálatas 5,16: Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Aí no versículo 17, Paulo diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que queres, ou o que quereis, né? Então Paulo está dizendo aqui que a carne, ela deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito deseja o que é contrário à carne, e estes dois, né, a carne e o Espírito, estão numa constante luta para que a gente não faça aquilo que realmente queremos. Irmãos, como eu disse, é impossível um cristão verdadeiro, autêntico, viver neste mundo sem ter uma luta diária contra a tua carne. Se você nasceu de novo, se você recebeu Jesus, se o teu espírito foi recriado, se você recebeu a semente do Espírito Santo na tua vida, todos os dias você tem que lutar contra a tua carne. E é interessante que no versículo 16, Paulo, ele diz o seguinte, né? É uma instrução que ele está dando para a igreja da Galácia, né? Da região ali da Galácia. Ele fala assim: digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Presta atenção no que Paulo está dizendo. Paulo, ele não está aqui afirmando que se alguém andar no Espírito, não vai sentir prazer da carne, não vai, vamos dizer assim, ser tentado pela carne. Não é isso. Ele está dizendo, o que ele está dizendo é que se nós andarmos no Espírito, nós não vamos satisfazermos os desejos da carne. Não é que nós não seremos tentados pela carne. Não é que nós não teremos problema com a nossa carne. E a prova disso é que no versículo 17 que nós lemos, Paulo ele fala assim que a carne e que o espírito estão em constante luta. Agora, irmãos, eu sei que talvez a tua pergunta é a seguinte: pastor, como a gente faz para vencer a carne a cada dia em nossas vidas? E a cada dia mesmo, irmãos, porque eu repito, todo cristão verdadeiro ele tem que travar uma luta diária contra a carne, porque a carne ela não se converte. Quando uma pessoa ela recebe Jesus, ela se entrega para Jesus, o espírito dessa pessoa, ela
o espírito é recriado, então essa pessoa se torna uma nova criatura, né? Por isso que a Bíblia fala que se alguém está em Cristo é nova criatura. Por quê? Porque o espírito que estava morto, vamos por assim dizer, né? Porque em Efésios Paulo fala que todos nós fomos vivificados com Cristo, ou em Cristo, que todos nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Então o espírito é recriado, só que a carne, irmãos, ela não se converte. A carne, você não mata ela hoje para o resto da tua vida. Todos os dias nós temos que mortificar a nossa carne. Daqui a pouquinho eu vou chegar lá. Se lembra que Jesus, ele disse assim no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 23, ele disse: se alguém quiser ser o meu discípulo, né, ou se alguém quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz a cada dia e siga-me. Essa cruz que o apóstolo Paulo estava falando que todo cristão verdadeiro teria que crucificar, né, que teria que levar a cada dia, ele estava se referindo à carne, irmãos, porque a carne, ela não se converte. Se você pegar uma pessoa que recebeu Jesus como Senhor e como Salvador, que teve uma conversão toda genuína, verdadeira, enclausular essa pessoa em um lugar, né, e deixar ela lá 30 dias jejuando, orando, quando essa pessoa sair de lá, presta atenção, e voltar para a cidade, ela vai ser tentada do mesmo jeito, ela vai ter problema com a carne dela do mesmo jeito. Daí essa necessidade que Jesus nos ensinou de reconsagrar a nossa vida, né, a cada manhã na presença dele. Mas voltando à pergunta, pastor, o senhor não respondeu. Como é, pastor, que nós conseguimos vencer a nossa carne? Como a gente pode vencer essa luta que o senhor leu aí no versículo 17, do capítulo 5 de Gálatas? Como que eu faço para me vencer? Irmãos, tanto você como eu, como qualquer pessoa, só tem uma maneira de nós vencermos a nossa carne, mortificar a nossa carne, somente pelo poder do Espírito Santo. Somente pelo poder do Espírito Santo. É só a graça capacitadora de Jesus para realmente nos ajudar a mortificar a carne. Você pode tentar com os teus braços mortificar a carne, como os gnósticos, né, que era um movimento lá no tempo da igreja primitiva, que eles entendiam que a matéria é completamente má, então eles muitas vezes eram agressivos até mesmo contra a carne. Por isso que Paulo, escrevendo para os Colossenses, fala sobre isso, que tinha pessoas que às vezes fingiam, né, tinham uma falsa humildade com o corpo. Ele estava se referindo aos gnósticos, né? Mas não adianta. Só Jesus, só-lhe Jesus que pode realmente nos dar a vitória sobre a nossa carne. E eu quero ler para você um texto aqui, onde o apóstolo Paulo, aquele homem que é uma grande referência para cada um de nós, um grande apóstolo, ele abre o coração dele pelo Espírito Santo e fala dessa luta que ele tinha em relação à sua carne. Para você ver, irmãos, que não é só você que tem luta, porque tem cristão que muitas vezes deixa ser condenado pelo diabo. Porque eu pergunto para você, ser tentado é pecado? Uma perguntinha que eu deixo para você que está me ouvindo, você que está me acompanhando pelo Face, pelo YouTube. Quando você é tentado, isso é pecado? Você não peca quando você é tentado. Eu não peco quando eu sou tentado. Porque se tentação fora pecado, Jesus teria pecado. Porque lá em Hebreus está dizendo que nós não temos um sumo sacerdote, né, que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus foi tentado em todas as áreas que você possa imaginar, mas ele não pecou, a Bíblia fala. Então, você ser tentado não é pecado. Eu ser tentado, isso não é pecado. O problema é quando nós cedemos à tentação. E agora, irmãos, para que nós tenhamos o poder para não cedermos à tentação, nós precisamos de Jesus. Não adianta você confiar na tua carne. Paulo, ele escreve, né, para os Coríntios, fala, olha, se alguém acha que deva confiar na carne, eu poderia confiar muito mais. Ele começa a falar da descendência dele, de fariseu, de judeu, mas ele
simplesmente, depois escrevendo para os Filipenses, ele fala que aquilo que ele achava que era algum lucro na tua vida, ele refutou como refúgio. Porque, irmãos, nós não podemos confiar na força do braço para nós vencermos a nossa carne. Só Jesus, ele pode nos dar a vitória. Lembra do versículo que eu li aqui mesmo em Romanos, no começo do programa, que todos os gentios esperariam nele, em Jesus? Você só pode ter vitória contra o diabo, contra o mundo, contra o teu eu, contra a tua carne, somente através de Jesus Cristo. Então, quanto mais próximo você está de Jesus, quanto mais perto você está de Jesus, com certeza, mais você vai ter poder para mortificar a tua carne, para você crucificar o mundo, para você crucificar o eu. Agora, repito, você pode se consagrar o máximo que você quiser a Jesus. Não significa dizer que você não vai ter tentação, que você não vai ter luta, porque a tua carne, que é esse corpo onde nós moramos, enquanto ele estiver em pé ou de pé, nós vamos ter problema. E Paulo fala isso, ele abre o coração, aqui no capítulo 7 de Romanos. Quando eu leio esse texto, eu vejo Paulo falando da experiência dele. Olha o que ele fala, né? No versículo 14, ele fala assim, olha, bem sabemos que a lei é espiritual. Aí ele começa falando, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. O nosso corpo, irmãos, Jesus, veja bem, Jesus na cruz do Calvário, ele simplesmente resgatou a nossa alma, o nosso espírito da morte. Ele nos recriou, ele nos deu uma nova vida, mas a nossa carne continua vendida ao pecado. É o que está escrito aqui, Paulo, mas eu sou carnal, vendido como escravo do pecado. Aí o versículo 15 ele fala assim, o que faço eu não entendo, pois o que quero, isso eu não faço, mas o que eu não quero, isso faço. Então Paulo está falando do homem interior dele, que é o espírito, porque você sabe que nós somos um espírito. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e moramos num corpo. Mas Paulo está falando que o homem interior dele aqui, o que o homem interior dele quer fazer, muitas vezes a carne não quer. Aí versículo 16, e se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Aonde o pecado habitava em Paulo? Na carne, nesse grande inimigo que nós temos que vencer todos os dias, que nós lemos em Gálatas 5,17, o espírito, milita contra a carne contra o espírito. Então Paulo está dizendo aqui, o pecado habita em mim, ele está se referindo na carne. Versículo 18, eu sei que em mim, isto é, olha só, na minha carne não habita bem algum. Irmãos, hoje eu vejo as pessoas dando tanta ênfase para a carne, e eu quero que você me entenda, tá? Com todo carinho aí, guardadas as devidas proporções, mas sempre as pessoas usam o versículo lá de 1 Coríntios 3,16 para, vamos dizer assim, para dar essa desculpa de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e de fato, isso está escrito, e de fato, a maneira como o Espírito Santo se manifesta neste mundo é através da igreja, e nós somos a igreja, e se nós como igreja vivemos num corpo, mesmo sendo um corpo de pecado, é através desse corpo que o Espírito Santo, ele vai se manifestar. Agora, daí, irmãos, o Espírito Santo usar o nosso corpo, como ele está usando agora, ele está usando meus lábios aqui para estar se comunicando com você. Mas eu acho interessante que aqui no versículo 18, Paulo fala assim, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E você vê que hoje não são poucos os cristãos que vivem gastando sua vida com a vaidade, com o excesso de cuidado para com o corpo, porque a vaidade nada mais é do que aquele excesso de vaidade para com o corpo. Você sabe que muitas vezes, eu não estou falando de uma cirurgia que uma pessoa faz por uma correção de alguma parte do corpo, eu falo por vaidade mesmo. As pessoas, elas acabam se desgastando, sabe, gasta dinheiro, muitas vezes ficam enfermas. A gente às vezes acompanha noticiário de pessoas que morrem na mesa de cirurgia, não é por conta de uma
cirurgia plástica de correção, não, é de vaidade. E Paulo está dizendo assim, olha, eu sei que em mim mesmo, na minha carne, não habita bem algum. E não habita mesmo, irmãos. Se você ler depois na tua Bíblia, em João 6, versículo 63, o próprio Jesus falou assim, a carne para nada serve, para nada serve. Então, você sabe que a carne, eu gosto de dizer o seguinte, a única coisa que a carne serve para nós é para nós mortificarmos ela, para nós mortificarmos. Você sabe que quanto menos você, num certo sentido, tá? Eu não estou falando de você cuidar do teu corpo no bom sentido. Por exemplo, é claro que Deus se agrada, nós como templos do Espírito, cuidar do nosso corpo na questão da higiene, na questão da alimentação, na questão de uma prática de esporte, é saudável, isso é de Deus. Deus espera que nós façamos isso. O que eu estou falando é excesso, a vaidade, pessoas que elas acabam gastando muito dinheiro, pessoas ficam com um complexo de inferioridade por conta do corpo. Recentemente, uma pessoa muito preciosa, estava chorando porque estava se achando feia, mas se você vê a pessoa, é uma pessoa muito bonita. Você sabe que o diabo faz isso na vida da pessoa, faz ela ter um excesso de cuidado com a carne, com o corpo, enquanto a Bíblia fala assim que eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Mas Paulo continua no versículo na segunda parte do versículo 18, com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Olha só, pois não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Isso é interessante. Paulo está falando da experiência dele aqui, ele está dizendo assim, olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. A propósito, você não é mais santo do que Paulo, eu não sou mais santo do que ele, isso já aconteceu muito comigo. Querer fazer algo de bom e ao invés de eu fazer algo de bom, eu fiz de ruim, eu estraguei tudo, né? Quantas vezes na minha vida mesmo como pastor, a gente está aprendendo a cada dia, a gente tem que conversar com uma pessoa, você planeja, eu não quero magoar essa pessoa, eu vou procurar ser o mais manso possível, eu vou procurar ser compreensível, eu vou procurar me humilhar, mas quando a gente vai falar, daqui a pouco a carne, ela se levanta, e a gente acaba fazendo tudo errado. É o que Paulo estava dizendo aqui, ó. O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Aí ele continua dizendo assim, ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas é o pecado que habita em mim. Então Paulo está dizendo, olha, se eu estou fazendo aquilo que eu não quero, já não sou eu, então é o pecado, porque eu não queria fazer aquilo. Agora é claro que Paulo não está dando uma desculpa aqui, para que uma desculpa no sentido de que todos os atos errados dele não é culpa dele, é do pecado, não é isso. Paulo está dizendo que a nossa natureza carnal, ela não se converte, simples assim, porque por isso todo dia existe essa necessidade da gente se converter, eu digo se converter no sentido da gente estar se consagrando, né? Porque é claro que quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, é uma experiência única e definitiva. A gente tem que crescer em santificação, não é verdade? Mas quando a gente fala de você a cada dia, né, se consagrar ou se reconsagrar, é o que Paulo está dizendo aqui, a gente precisa a cada dia mortificar a nossa carne. Aí ele continua dizendo assim, ó, ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal já está comigo. Como eu disse, isso já deve ter acontecido muito com você, como já aconteceu comigo. Você vai lá, não, eu quero fazer o bem, você acorda num dia, você ora, fala, Jesus, este é o dia que eu quero glorificar o Senhor através das minhas atitudes, das minhas ações. Jesus, eu não quero magoar ninguém, eu quero ser um canal de bênção para as pessoas. Jesus, eu quero que as pessoas, quando elas chegarem perto de mim, elas saiam melhor do que quando ela chegou. Aí daqui a pouco você faz tudo errado, não é verdade? Mas por quê? Muitas vezes é por conta da nossa carne que ainda está muito viva, essa é a verdade. E se nós formos francos com nós mesmos, irmãos, muitas vezes nós ainda temos pouco de Deus, infelizmente, muito da carne. A carne ainda está muito viva, né? E Paulo continua dizendo assim, olha só no versículo 22, pois segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus,
mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros, né? Isto é, no meu corpo. Presta atenção, irmãos. Paulo está dizendo que no homem interior dele, isto é, no espírito, onde Deus comunica com nós, nós somos um ser espiritual. Isso aqui, o nosso corpo, é apenas a nossa casa terrestre. Paulo está dizendo que no espírito dele, ele tem prazer na lei do Senhor. Mas, ele diz assim, eu vejo nos meus membros, isto é, na minha carne, uma lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende. Olha só, Paulo usa a palavra me prende debaixo da lei do pecado, para você ver que a nossa carne é incorrigível, irmãos. É por isso que a única coisa que a gente pode fazer com a carne, para a gente não ter problema com ela, é mortificar ela, que hoje não vai dar tempo. Mas amanhã, se o Espírito Santo me conceder estar aqui, eu vou continuar esse texto no versículo 8, eu vou falar, né, sobre isso. Só tem uma maneira da gente não ter problema com a nossa carne, é mortificando ela, é morrendo ela. É por isso que Paulo, para os Colossenses, no capítulo 3, no versículo 3, ele disse assim, que, portanto, ele fala assim, deixa eu lembrar o versículo que ele fala, porquanto morreste, olha que Paulo fala, porquanto morreste, e a minha vida está oculta, escondida com Cristo em Deus. Então, a única maneira de você não ter problema com a tua carne é mortificando ela a cada dia. E esse tem que ser um processo diário. Agora, até para você mortificar a tua carne, para que eu possa mortificar a minha carne, irmãos, eu preciso de Jesus. Ninguém consegue mortificar a carne se não estiver ali caminhando debaixo da graça, do favor de Jesus, sabe? Numa vida de oração, numa vida de jejum, numa vida de consagração. Nós não conseguimos, irmãos, não conseguimos. E aí Paulo fala assim, no versículo 24, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Parece que Paulo agora aqui está com um complexo de inferioridade, não é verdade? Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Na verdade, o que Paulo estava dizendo é o seguinte, olha, não tem jeito, não dá, é impossível converter a minha carne. Era isso que ele está dizendo. Paulo não estava com um complexo de inferioridade, porque Paulo, ele era muito resolvido em Cristo. Ele sabia que a justiça que ele poderia contar na vida dele era de Jesus. A santidade que ele poderia contar na vida dele é de Jesus. Mas Paulo está dizendo aqui, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É num brado de que é impossível a carne se converter. E aí, o versículo conclui dizendo o seguinte, o texto aqui no versículo 25. Olha que Paulo fala, dou graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, de sorte que com o entendimento sirva a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. E eu quero concluir aqui respondendo a pergunta que eu fiz, né, pastor, como eu consigo mortificar a minha carne? Como eu consigo vencer a minha carne? Se há essa briga, se o espírito combate contra a carne combate contra o espírito, como eu venço isso? Está aqui a resposta. No versículo 24, Paulo dá um brado de desespero, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas no versículo 25 ele dá um brado de vitória. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de sorte com o entendimento sirva a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ou seja, a vitória para você vencer a carne com seus desejos se chama Jesus Cristo de Nazaré. Você precisa dele, eu preciso dele. E as obras da carne, talvez amanhã a gente fala sobre isso, está lá em Gálatas 5, é tudo aquilo que não presta e que traz satisfação para você. Você sabe que tem gente se afastando hoje de Jesus, irmãos, por não entender isso e falar assim, não é possível que Deus tenha criado o homem e o homem tem prazer em pecar, na orgia, tal, e isso não vem de Deus. Ele não entende que a carne está caída, como diz o apóstolo Paulo aqui. Ele fala assim, olha, com o meu entendimento agora sirva a lei de Deus, mas com a minha carne a lei do pecado, ou seja, carne não converte. E eu preciso de Jesus para me ajudar cada dia a mortificar a minha carne. Agora para isso eu tenho que querer, eu tenho que me aproximar dele.
Você precisa confiar em Jesus, você que me ouve. Talvez você está tendo problema com a tua carne, com a prostituição, com a pornografia, com a ira. Você é uma pessoa difícil de lidar. Você é uma pessoa que às vezes por conta do teu mau comportamento, você tem perdido amizades, você tem perdido talvez boas portas de trabalho por conta disso. Filho, filha, a única maneira que você, que eu, que nós temos para vencer é se entregando para Jesus. Como Paulo disse aqui, dou graças a Deus por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. É Jesus. Lá no Salmo 116, versículo 8, está escrito assim: porque é Ele que livra a nossa morte, a nossa alma da morte. É Ele que livra os nossos pés de tropeçar. É Ele que livra os nossos olhos das lágrimas. Quantas pessoas estão chorando, né? Porque muitas vezes não conseguem vencer o pecado. Volta e meia está caindo no pecado. Quantas pessoas estão chorando porque vivem tropeçando. E eu quero dizer para você, só Jesus pode nos dar a vitória contra a nossa carne e contra o pecado. Amanhã, com a graça de Jesus, nós vamos continuar falando sobre esse assunto, mas agora eu quero orar por você, porque talvez você ouviu essa palavra e disse: pastor, é o que eu estou precisando mesmo, mergulhar a minha vida em Jesus. É o que eu preciso realmente, pastor, entender que a minha carne, eu vou ter que aprender a lidar com ela até o último dia de vida, né? E nós precisamos aprender mesmo, mas a garantia, irmãos, que Jesus nos concede é que nele e com ele nós somos mais, muito mais do que vencedores. Amém?